Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje tendo a honra e a alegria de receber para um bate-papo Clery Cunha, que é radialista, cineasta, que tem aí uma longa trajetória no cinema e na televisão brasileiras. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura da semana com Virginia Wilson e o Momento Cultural. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique com a gente. Hoje recebemos para um bate-papo Clery Cunha, radialista, cineasta. Clery, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Igualmente eu me sinto em casa. E você é goiano, de nascimento, não é isso? Eu sou goiano. Leopoldo de Bulhões. Olha, Aliás, terrinha boa. Agora eu vou voltar a Leopoldo de Bulhões faz um tempo. Terra boa. Mas como é que foi essa sua ida para São Paulo? Como é que você começou a trabalhar nesse mundo da televisão e do cinema? Quando meu pai faleceu, eu já tinha 8 anos, fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, retomei meus estudos e, coincidentemente, na escola tinha um amigo meu, garoto, que o nome dele era Armando Parisi. Armando Parisi, um nome normal, comum. Só que o irmão dele chamava-se José Parisi, era um herói nacional, quer dizer, nacional. A TV Tupi só tinha o alcance na capital. Um herói de capa e espada, de uma grande audiência. Ele era um ator assim, ele usava uma máscara de capa e espada e cenários, era uma coisa incrível. E o Falcão Negro, as aventuras do Falcão Negro. Eu aqui em Goiânia, vendo esse cinema e de repente vejo na televisão, falei, pô, a televisão é tudo. E aquilo ficou, e ele dizendo, o Armando Parisi, não, meu irmão é o Falcão Negro, ninguém acreditava, e ele morava na mesma rua, Rua Coimbra, lá no Brás. Era seu vizinho, então? Não, é meu vizinho, meu colega de sala. De sala. Aí ele falou, então vai na minha casa no domingo. Aí eu fui, aí de repente, eis que surge o José Parisi, ele tinha mãe, ele não morava ali. Eu fiquei extasiado, falei, meu Deus, é ele mesmo, olha que coisa. E ele, ô garoto, tudo bem? Puxa, desde esse momento, eu na época trabalhava no Banco Auxiliar de São Paulo como estafeta, ou seja, entrega, porque o correio era tão eficaz, o perímetro de entregar os avisos. Bom, descobri que era no Sumaré, saí do emprego, porque não parava mais, só ficava no Sumaré. E de tanto perturbar o nosso Falcão Negro, ele falou, não, aí ele falou, olha, esse garoto eu não aguento mais, eu quero trabalhar na televisão, eu já com César Monte Claro, era o administrador. É colega do seu irmão, você quer trabalhar? Eu quero trabalhar na televisão, senhor, por gentileza. Me dê um emprego. Coisa. Mas o que você sabe fazer? Né? Claro que naquela época o pessoal de televisão, como é que se assumiu? Foi o pessoal de rádio. Sim. Né? E o elenco que tinha era Lima Duarte, Francisco Coco, entendeu? Aí tinha quem mais? O Tony... O Tony... Tony Tornado? Não, Tony Tornado não. Tony Tornado é mais recente. Não, o garoto. Tony Ramos? Tony Ramos era garoto. Ah, o Paulo Figueiredo era um elenco mirim. A Vida Alves, que está viva até hoje. Entendeu? A Márcia Real, que era a mesma cara, uma coisa incrível. E Eva Vilma, Johnny Herbert, Carlos Zara. Esse era. E eu tinha que pegar essas cartas, eu fiquei na portaria para entregar, que vinha, o pessoal entregava fora do correio. Sim. E eu distribuía essas cartas na maquiagem. Eu ficava vendo os grandes... Fascinado ali. Né? Só que eu via eles e ia para o estúdio. Aí, cadê o garoto? Cadê o Clery? O Clery, onde é que ele está? No estúdio. Aí os caras me chamaram. E eu estava fazendo isso, eu fiquei assim quase uns 6, 7 meses. Não fui registrado. Eles me davam um cachê. Sim. E eu guardei isso. Eu sou aposentado como radialista. Depois do Aqui Agora, que eu fui um dos diretores, passou muitos anos, e eu guardo com carinho isso.
aliás, meu primeiro registro foi na TV Tupi. Eu sou pioneiro de televisão. Que coisa boa, Aí fui ser cabumen, mas as câmeras eram muito grandes. E um câmera ele tinha que ter mais ou menos 1,70 m, 1,80 m, quase 2 metros, porque ela era realmente. O cabo, que nem existe mais essa profissão, era uma grossura, era uma corda. Pesado. Era uma corda, assim. Né? Grosso. E era muito... Hoje você vê, ó, no fio, né? Uma coisa assim. Tudo mudou, né? Aí fui para assistência de iluminação, então a minha faculdade foi trabalhando. Foi na prática. Foi na prática. Que bacana, tem eu uma dou história muito apoio interessante. a esse pessoal que hoje, eu acho que as faculdades deveriam ter mais, não só na prática o que é, mas é importante os trabalhos, com câmeras, de roteiro, elaboração, sair e trabalhar mais. Mais prática. Eles fazem isso quando no final, e a prática é que realmente dá essa conotação. Aí depois, entre todas, eu trabalhei na Record, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na Rede Globo, 8800, um programa, porque eu filmava em 16mm, que naquela época não tinha alta definição, eles queriam uma coisa assim. Passei por quase todas as emissoras. Tem uma trajetória e tanto, né? Bom, nós estamos hoje então batendo um papo aqui com o Clery e depois de um breve intervalo nós vamos falar sobre uma obra que marcou, que foi o filme Joelma, 23º Andar. Mas antes, confira a dica de leitura da semana com a nossa amiga Virginia Wilson. Nós voltamos já já. Nossa dica de hoje é um livro fantástico que fala de Jesus. Boa Nova, mais uma vez uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito é Humberto de Campos. Esse livro relata fatos acontecidos durante o messianato de Jesus. Nós temos ali uma história sobre Maria de Magdala, nós temos uma história sobre os apóstolos, enfim, são vários capítulos nos mostrando a vida, o dia a dia de Jesus e seus apóstolos. Nos possibilita vivermos momentos intensos, como se nós estivéssemos transferindo-nos para aquela época e nos acrescenta a nível de conhecimentos e de aprendizagem. Leiam Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro que nos conduz realmente à paz e a meditações, nos possibilitando maior serenidade. Boa leitura! Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando um pouco sobre a vida, a trajetória e o trabalho de Clery Cunha, que é radialista, cineasta, que tem aí uma trajetória de sucesso no meio do cinema e da TV brasileiras. Clery, nós então falávamos um pouco, né, dessa sua história, como é que você acabou chegando no mundo da TV e depois do cinema. Como é que foi essa transição? Você começou na TV e de repente foi parar no cinema, como é que foi isso? Bom, evidente que o cinema e a televisão são 2 linhas quase que paralelas. Então, o cinema,
Eu comecei como assistente de direção até assinar em 1972, foi lançado em 73, Os Desclassificados. Um policial, que é Joana Fon, Hélio Souto, Roberto Batalin, e a fita fluiu muito. A Pequena Órfã, que foi uma novela com Dionísio Azevedo, Patrícia Aires. Eu fui assistente do Dionísio Azevedo, um grande mestre de artes, na época da novela na TV Excelsior. Fui assistente dele. 8 anos depois, quando a Patrícia Aires fez a novela, A Pequena Órfã, ela tinha 6 anos. Quando fez a fita comigo, ela tinha já 13 anos. Só ficou os dois, né? Não ia repetir o mesmo elenco. Ganhei prêmio, melhor filme do Festival de Cinema de Resende, no Rio de Janeiro. Essa fita me agrada muito, porque quando me balançou assim, porque ela é muito espiritualista. Uhum. É o amor de um senhor, quase um ancião. Ele está aposentado por uma criança fugitiva, que a mãe é uma falsa creche que obriga essas meninas a venderem flores. E ela foge, mas ela está na creche e cresce um amor muito grande entre os dois. Ele não pode, porque ele não é casado, então o juizado... Enfim, A Pequena Órfã é lindo, também tem os filmes infantis paralelos a essa mostra. Sim. Então, você veja, os gêneros foram todos. Até que surgiu o Joelma. Até que surgiu o Joelma. E olha, é sobre o Joelma que nós vamos falar, nós vamos de novo para um breve intervalo, mas Joelma, 23º Andar, um filme que teve a participação de Chico Xavier, dirigido pelo nosso Cleri Cunha. Você acompanha antes do nosso intervalo Calcides Tarroriz com o Evangelho Responde. Nós voltamos daqui a pouquinho. Segunda carta que Paulo de Tarso encaminha aos residentes da cidade de Corinto, capítulo 3, versículo 14. Uma informação preciosa de Paulo de Tarso. Ele diz o seguinte: até hoje, leem o Antigo Testamento e o véu permanece. Paulo de Tarso está dizendo o seguinte: leem o Antigo Testamento, mas não compreendem. Continua o véu do mistério, sem entender nada. E Paulo adiante diz: o véu não é retirado porque é em Cristo que ele, o véu, desaparece. Que mensagem bonita! Que reconhecimento extraordinário que Paulo de Tarso faz, o grande difusor do cristianismo. Que mensagem bonita. Com o Cristo, o véu desaparece. Paulo de Tarso está aí, talvez nos chamando a atenção para que possamos dar mais importância ao Novo Testamento do que ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é muito velado realmente, é muito misterioso. O que é o Antigo Testamento? A história simbólica do povo hebreu, mais tarde denominado de povo judeu, porque foi a única parcela dessa população do povo hebreu que restou, os da Judéia, chamados, portanto, de judeus. O povo hebreu desaparece. Mais ou menos entre o ano 300 e 200 antes de Cristo, 70 eruditos da cidade da Alexandria versaram o Antigo Testamento do hebraico, língua morta, já sem o entendimento, para o grego, a fim de que os judeus que não viviam exatamente ali na região da Judéia, que viviam espalhados pelo mundo, como por exemplo na Alexandria, em Corinto, em diversas regiões da Ásia Menor, inclusive, pudessem compreender e estudar o Antigo Testamento.
Ora, quando versam o Antigo Testamento do hebraico para o grego, não levaram junto a tradição oral, porque o Antigo Testamento, no hebraico, havia o ensino oral e havia o texto escrito. Os dois se completavam e formavam aí um ensino simbológico ao povo. Quando traduzem apenas a parte escrita em Alexandria, perdeu-se substância, perdeu-se ensinamento. Daí porque Paulo de Tarso nos alerta que o véu permanece com o Antigo Testamento. É com Jesus, é no Novo Testamento que ressurge o ensinamento da moral, do ensino correto, do caminho próprio. O próprio Cristo, em Mateus, capítulo 11, versículo 11, nos diz que a lei e os profetas até João Batista. Está próprio Jesus referendando aquilo que Paulo de Tarso mais tarde falou. Jesus está dizendo, lei e profetas até João Batista. Agora a mensagem é nova, é diferente. São outros mandamentos, mais pessoais, que vão mais direto ao coração de cada um. Não mais o estudo simbólico da história de um povo. Embora seja muito importante se ler e se estudar o Antigo Testamento, mas dentro da simbologia da história que ele contém. O Evangelho responde. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta agora para o nosso terceiro bloco, conversando com Clery Cunha, radialista, cineasta, que dirigiu o filme Joelma, 23º Andar. Clery, alguns o conhecem e o chamam como sendo o pai do cinema espírita. Você mesmo já disse que não. Mas nós podemos entender que isso acontece exatamente pelo que representou esse filme, numa época em que havia ainda, sim, muito preconceito com relação a temáticas, principalmente espíritas. E você produziu um filme baseado num livro de Chico Xavier, né? O livro Somos Seis, psicografado por Chico Xavier. Certo. Embora, agora, ele furou fronteiras na época, mas acontece, por exemplo, eu não poderia nunca admitir isso, eu já discuti com você, eu falei, não, Clery, claro que poderia ser o seguinte, é o único filme que tem no mundo o Chico Xavier, o Joel. O livro realmente é algo fantástico, Somos Seis. Essa junção do livro e as cenas é que deu um molho. Realmente foi a pitada maior e eu achei até que seria mais um sensacionalismo, que não foi, porque o incêndio de Joelma foi trágico, morreu mais de 1000 pessoas, eles falaram 200 mil, mentira. O Corpo de Bombeiros estava junto comigo na reconstituição. Então, essa participação do Chico Xavier, que ele pediu permissão, porque naquela novela antes da televisão, A Viagem, não o remake da Rede Globo, a primeira na Tupi, ele participou e ele falou para mim, Clery, eu não posso, se não pedir permissão, e foi permitido se o filme fosse uma bandeira de paz e de esperança. E ele é isso, embora as cenas sejam muito fortes. Mas ele traz uma mensagem consoladora, não é isso? De paz e de esperança.
Então foi esse o primeiro, mas anteriormente o Paulo Figueiredo tinha feito um médium. Foi uma época que ele foi prensado, esmagado por uma questão, vamos dizer, comercial da indústria do cinema, que começou a florescer incrivelmente as comédias eróticas, as porno-chanchadas, que não era pornografia, mas tinha as atrizes nuas, simulações, que a televisão até ultrapassou isso. Nas novelas hoje, né? Entra o Joelma, que foi realmente algo impressionante em relação... Por quê? Eu estava reunido com o Souza Lima no restaurante, eu tinha terminado o Chumbo Quente com o Léo Canhoto e o Robertinho. E essa produtora, a Topázio, tinha feito O Menino da Porteira, A Mágoa de Boiadeiro. A inserção desse gênero estava bem, o Chumbo Quente estava sendo esperado. Aí ele me chamou para ver um roteiro do Marcelo Costa, que era um apresentador de programas rurais. E nós fomos num restaurante, aí eu e o Souza Lima, que foi o produtor. Aí nisso, ele falando desse roteiro, que era outra fita rural, um amigo dele levanta e fala: Souza, como é que tá? Olha, você precisa ler esse livro. Eu já tinha essa grande manifestação espiritual comigo, somos 6, falei, puxa, mas não tinha uma brecha aqui. Como é que vai entrar um filme numa época que estava totalmente o mercado com gêneros que o público gostava, que o público que prestigiava, seja ela comédia, drama, não. Então, como um filme, uma fita espírita. Aquele foi um momento de... Aí o Souza falou assim, mas por que eu tenho que ler o livro? Ele falou, porque você tem as imagens fantásticas, verdadeiras. E aqui são 6 pessoas que morreram no incêndio. Naquele exato momento, terminou o projeto desse filme que nunca existiu, que nunca vai existir, e nasceu o Joelma. Olha só. E foi o único filme no mundo que tem a participação do Chico Xavier. Eu fui agraciado com isso, graças a Deus. Então, Cleri, vocês foram a Uberaba, gravaram lá no Centro Espírita uma sessão mediúnica com o Chico Xavier. Como é que foi isso, né? O que vocês realmente se lembram como sendo um fato marcante desse momento? O fato marcante está aí no filme, que eles não acreditaram e eu desafiei a todos os técnicos de laboratórios que foram, aliás, da Líder, não acreditaram, porque olha, vocês usem o mínimo de iluminação possível. O Cláudio Portioli, diretor de fotografia, um dos mais categorizados, ele falou, puxa, ele mediu o centro relativamente pequeno, 100 e poucas pessoas, ele colocou um spot de 1000 assim, e outro de 500 aqui, e vice-versa, de 1500. Eu tinha que filmar os atores, inclusive a Beth estava presente. Beth Goulart. E o Chico falou, olha, eu não posso, essa luz combinada. E quando ele começou, 8 horas, foi até as 4h30 da manhã, nunca vi isso, que a gente vai... Direto psicografando. Direto, ele tomou uma xícara de chá, alguma coisa. E quando você escreve, você tem que ler para ver se tem coerência. Aí depois ele lê aquelas coisas lindas, maravilhosas, é uma coisa... O aroma, o perfume que exala desse homem, a presença, é uma coisa incrível. E os fenômenos que aconteceram, esse foi o máximo, teve vários, mas esse está aí no filme. Quem está remasterizado, todo mundo está bombando, digamos assim, a nível... Isso. De novo, e isso é muito importante. Aí veio, ele estava psicólogo. Eu tinha filmado a Diana Duval, os atores e tal. A Beth não entrava, ela entrava de camisola, mas ela queria sentir a vibração, que a família Goulart é toda espírita. Sim. Então, nesse exato momento eu filmei, e o Cláudio Portioli falou assim, ó, mesmo com essa pouca luz, vai ter que se revelar o filme a mais 500 asas. Mesmo assim vai ficar meio granulado. Não importa, está lá o documento. Aí veio o Emanuel, olha, aos diretores do filme, quer dizer, por gentileza, desligue os holofotes, olha, mais fortes. Aí o Portioli falou, acabou a filmagem. Sem eles não presta. Não, sem apaga, não vai ver nada, vai ficar borrões. Aí eu imediatamente escrevi outra mensagem para o Emanuel. Sem esses 2 holofotes,
Eu coloquei assim, seria impossível a conclusão dos trabalhos. Aí veio a outra mensagem. Pode iniciar os trabalhos que vai ser tudo bem. Puxa vida, eu tecnicamente sabia. O Portiolli falou, você está brincando. Foi uma discussão meio feia lá fora do centro. Ele foi embora para o hotel, deixou o assistente dele. E vocês filmaram mesmo assim, Aí com a eu falei, pouca iluminação? Aí eu e o Souza Lima, eu olhei um para o outro, aí eu falei, puxa, mas eu sabia, ele também sabia que era impossível. Aí filmamos. Eis que quando porque isso aí tem que revelar. Nós ficamos lá, esse era a última tomada, quer dizer, a noite toda até 4h30 da manhã. Aí no outro dia viemos para São Paulo, loucos para ver um laboratório. Como é que tinha ficado aquilo? E o Portiolli diz, e eu também, a consciência, puxa, então nós perdemos tempo, e agora como é que vai ser? Como, você está entendendo? Uma coisa horrível essa sensação. E eu acreditando, porque falei, poxa, veio. Aí estávamos todos nós no laboratório, que tem uma sala de projeção. Quando projetou, veio a parte externa, linda, ele distribuindo. Aí, por que não veio? Aí, porque é repetitivo, né? A mesma cena, você faz 3x1, 4x1, entendeu? E vai, aí parou, agora é a noite, veio, nossa, aí acabou. Aí... E estava linda a imagem. Não, a imagem está no início, todas as vezes que aparece Chico Xavier, que ele está psicografando, é no início, é uma luz maravilhosa, parece que foi, puxa, era uma luz como se fosse, está aí, isso que é inexplicável, é apenas o dedo divino. Olha só, que coisa interessante. Cleri, infelizmente o nosso tempo está acabado, né? Nós sabemos que você poderia ficar conosco aqui o resto do dia, você teria muitas histórias para contar. É uma grande satisfação e que a paz esteja com vocês. E eu estou muito grato aqui nos estúdios aqui da Federação Espírita de Goiás, de Goiânia, né? E eu me sinto lisonjeado, porque eu também sou goiano e a minha colaboração sempre será, eu estarei de braços abertos quando vocês quiserem. Muito obrigado, querida, obrigado. Nós que agradecemos você por estar aqui conosco e agradecemos a você que nos acompanha aí todas as semanas. Mas o programa ainda não acabou, nós temos um Momento Cultural. Fiquem com Deus, até semana que vem.